Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tarde. Tudo bem? Animação. Tá me Nossa, vendo, Caroline? Já terminou de almoçar aí, Tudo fazer o bem. lanchinho? não, eu tô comendo ainda. Nossa, gente. Caroline tá igual um saco sem fundo, olha lá. Vocês Ainda conhecem a mais Caroline já, né? Lucas e Sullivan, né? Vocês já se Uhum. Conheço. conhecem, né? Caroline já todo mundo já conhece bem. Bom, tem um aluno aqui tentando entrar, mas ainda não. Bom, se ele entrar, a gente sortudo, agrega ele, né? sortudo. Sortudo, vou falar. A Caroline veio pegar a apostila, gente, por causa do lanchinho de festa junina, tá? Pra quem não sabe. Olha, eu pegaria até mais. Tá vendo? Mó Ela bom. queria mais. Ela queria um pra comer a semana inteira. Doce. Deixa eu perguntar pra vocês, todos estão com a apostila de empreendedorismo aí, módulo 2? Sim, tá aqui. Vocês entenderam bem a parte da introdução do módulo 1, que era empreendedorismo, tudo certinho? Conseguiram responder a questão? Entendi. Não. Da Caroline eu tenho que dar uma olhadinha depois, né? Que ela veio aqui hoje, né? Então vamos lá. Eu vou dar uma explicada para vocês, depois eu vou deixar o videozinho também. Vocês conseguiram assistir o outro vídeo que eu mandei no YouTube, que era aquele que eu passei na aula do que era empreendedorismo? Eu consegui mais ou menos. Mais ou menos, porque eu passei na aula, eu não sei se fica bom para todo mundo. Porque às vezes a internet dá uma travadinha, né? Aham. Então vamos lá. Empreendedorismo. Existem vários tipos de empreendedores. Vamos conhecer alguns, né? José Dornelas, especialista em empreendedorismo, classifica os empreendedores em seu livro Empreendedorismo para Visionários. O que eu tento mostrar é que o comportamento empreendedor pode existir em várias pessoas, independente da atividade dela, diz Dornelas, né? Ele é um escritor que escreveu esse livro sobre empreendimentos. Como cada um tem seus motivos para empreender e as variações são grandes, o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, assim, algumas pessoas começam a ser empreendedor, mas nem sabe que esse nome existe ou essa palavra no caso. Por quê? Às vezes por uma necessidade precisa começar a fabricar algo em casa. Vamos supor um exemplo. Começa a fazer bolo, copiar receitas e daí então eles começam a vender. Isso é o quê? Uma forma de empreender, é o empreendedorismo. Você está trabalhando para si próprio, por conta própria. Por mais que você ache que seja pequeno, que não seja nada, mas você está tirando um lucro para pagar algo ou para poder se manter naquele momento, você está sendo um empreendedor, né? Por isso que ele fala, cada um tem seus motivos para poder empreender. E as variações são várias, né? E há dois grandes grupos: os empreendedores por necessidade, que foi esse que no caso a pessoa ela precisa fazer algo para poder se manter, se sustentar, que no caso o exemplo que eu dei foi do bolo, mas algumas pessoas pegam alguns tipos de produto, tem gente que começa a vender algumas outras coisas, então é em forma de empreendedorismo, né? Tem gente que vende salgados, coxinhas, pegam aquelas revistas, então você está sendo empreendedor, independente do produto. Você está trabalhando por conta própria, né? Então vamos lá, para poder se manter e sobreviver. E o que, que ele mais ressalta aí, né? Que os empreendedores, eles aproveitam as oportunidades que identificam nesse nicho da necessidade, o potencial e a forma de crescer e ter novos horizontes, abrir de cada vez mais. Aí aqui, Dornelas, ele dá alguns exemplos de tipos de empreendedores, né? Qualquer coisa vocês podem estar perguntando também. Mas eu coloquei de uma forma bem explicativa na apostila e de um modo fácil para vocês poderem ir acompanhando e adquirindo cada vez mais o conhecimento para não se sentirem perdidos. O empreendedor informal.
No caso, este é o tipo que ganha dinheiro porque precisa sobreviver. O informal, ele está muito ligado à necessidade. A pessoa não tem a visão a longo prazo. Ela quer atender a necessidade do agora. Diz Dornelas, né? Ela não tem aquela visão do que ela pode fazer, do gasto, de como vai ser. Ela não se planeja, né? Ela vê o momento. O empreendedor deste perfil, ele trabalha para garantir o suficiente para viver. No caso, ele adquiriu a quantidade que ele precisava para poder pagar as suas contas, ele para e se contenta com aquilo somente. Então, por isso que ele fala que ele ganha somente para viver. E o que acontece? Ele tem um risco relativo baixo e não tem muitos planos futuros, né? Ele não se planeja, como a gente aprendeu a parte de planejar também lá em educação financeira do curso do semestre passado, né? Esse tipo de diminuído tem diminuído bastante, né? Com iniciativas como os microempreendedores que abrem o MEI pelo Sebrae ou por outra forma e começam a emitir nota fiscal dos produtos que eles vendem ou dos serviços prestados, né? E o empreendedor, o cooperado, que a gente fala. Este é o tipo que costuma empreender ligado a cooperativas como artesãos. Por isso, ele trabalha em equipe e é primordial. Sua meta é crescer até poder ser independente. Significa, por exemplo, assim, ele fabrica alguns produtos e leva para outras pessoas estarem vendendo, ou coloca em lojas, ou colocam em alguns lugares, até ele poder empreender e ter seu próprio negócio para poder estar investindo, né? Então ele é chamado o quê? O empreendedor cooperador. Ele empreende de maneira muito intuitiva, explica Dornelas mais uma vez, o escritor do livro, né? Esses empreendedores dispõem de poucos recursos e têm baixo risco, porque, por exemplo, assim, como ele já está passando para uma pessoa, aquela pessoa que vai estar vendendo, vai estar fazendo a outra parte, né? E nós temos também o empreendedor individual, que este é o empreendedor informal, que se formaliza através do MEI, que é o que emite nota fiscal, como eu citei, que é um pouco parecido com o outro acima, né? E começa a se estruturar de formar de fato uma empresa, que ele começa a montar ela, né? Por mais que esteja formalizado, ele ainda está pensando, né? Bastante em como ele pode estar fazendo, ele está tendo uma visão bem relativa a como ele pode estar crescendo mais, né? E está muito ligado à necessidade de sobreviver e geralmente trabalhar sozinho, não precisar de contar com outros recursos dessa forma para poder estar disponibilizando, né? Ou com mais funcionários, praticamente ele querendo montar o quê? A sua empresa própria. Ele ser o chefe, no caso, um empreendedor, um empresário também, né? E também temos o outro empreendedor que é um pouco parecido com o que a gente relatou, o empreendedor, o franqueado e o franqueador, que parece um pouco artesã, né? Muitos desconsideram o franqueado como empreendedor, mas a iniciativa de comandar um negócio, mesmo que seja uma franquia, deve ser levada em conta. Geralmente procuram uma renda mensal, média e o retorno do investimento. Do outro lado está o franqueado responsável por construir uma rede através de sua marca. Costumam ser exemplos de empreendedorismo, né? Por exemplo, assim, todo mundo já viu que tem vários boticários, vários McDonald's. Então, aquilo são franquias. Vamos supor assim, o Embu das Artes tem um McDonald's, o Taboão tem outro. É uma rede que é franqueada. Porém, cada pessoa vai lá,
paga aquela franquia. Se não consegue comprar à vista, ele vai pagando mensalmente para poder utilizar o nome, a marca, e ali tem o quê? Todo uma, como eu posso dizer para vocês, que me fugiu a palavra mente agora, tem todo um padrão que tem que estar seguindo. Por exemplo, assim, o lanche do Big Mac vai hambúrguer, queijo, tomate, tal, tal. Todas as franquias têm que ser igual. Então, isso é uma franquia, são várias lojas, mas a maioria são donos diferentes. Então, são o quê? Cada uma é um empreendedor diferente. A mesma coisa, as lojas da Boticário, às vezes as lojas de chocolate que levam os mesmos nomes, Cacau Show e por aí por diante. São franquias, né? Que os franqueador tem a marca e vende. Um empreendedor vai lá e compra para poder utilizar. E o empreendedor social? A vontade de fazer algo bom pelo mundo, aliado a ganhar dinheiro, move este empreendedor. Este tipo tem crescido muito, principalmente entre os jovens que ainda na faculdade têm aberto o próprio negócio para resolver problemas que a área pública não consegue, né? Tipo, o que quer dizer? É um trabalho em equipe primordial e o objetivo é mudar o mundo, é inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? No caso, às vezes eles se tornam um empreendedor, começam a ir atrás de recursos, sem eles obter, às vezes, nem lucro direito para poder fazer melhorias, fazem rifas, bingo, fazem festa para melhorar alguma coisa. Até em escola acontece muito isso, né? Então sempre tem um líder, alguém que comanda aquele grupo. E a gente tem também o empreendedor público, né? O empreendedor público, ele é uma variação do corporativo para o setor governamental. Ainda existe muitos funcionários públicos preocupados em utilizar melhores os recursos e inovar os serviços, né? De funções básicos, né? Sua motivação está ligada ao fato de conseguir provar que seu trabalho é nobre e tem um valor à sociedade, né? Bem explicativo esse já. E temos também o empreendedor do conhecimento. Este empreendedor, ele usa o seu profundo conhecimento em determinada área para conseguir faturar. Por exemplo, assim, eu tenho facilidade em resolver tais assuntos, em montar uma página da internet, alguma coisa, então eu tenho conhecimento. Eu vou e começo a divulgar o meu trabalho e começo a fazer aquilo. Então eu sou um empreendedor que eu estou utilizando do meu conhecimento para poder ajudar outras pessoas, né? Então é uma área também que vem crescendo muito, principalmente nessa época de pandemia, né? A gente vê que muita gente, eles utilizam até as redes sociais, o Instagram, fazem propaganda para outras pessoas, né, sobre o conhecimento, falam bem, conversam bem, tem bastante seguidores. Aí alguns montam páginas de internet, editam vídeos, coisas bem parecidas, né? Eu acho que vocês veem bastante, devido a vocês serem bem jovens, né? Vocês devem seguir bem isso. TikTok é um exemplo disso, né? E como um atleta que se prepara para ganhar medalhas importantes, né? A pessoa ela começa a investir, começa a estudar mais nessa parte de conhecimento para poder melhorar e entender cada vez mais, né? Eles sabem capitalizar bem para empreender e fazer acontecer, como os escritores também, né? E os artistas. Explica que eles buscam realizações profissionais e reconhecimento com isso. Já que eles têm bastante conhecimentos na área, eles vão e dão continuidade para que o conhecimento deles através de livros ou reportagem, algumas escritas que o pessoal usa muito hoje em dia, blogs também, né? Que muita gente acessa, tal, vai lá ler a opinião, tem até dicas sobre casa, dicas sobre cabelo, o pessoal monta o blog, bastante coisa, então ele utiliza o conhecimento dele para escrever várias coisas em fins do mesmo tipo e segmento,
e vai compartilhando e vai se tornando um empreendedor e vai adquirindo um dinheiro extra. E temos também o empreendedor, né? Que é o do negócio próprio, que é bem parecido com quase os outros, né? Este é o mais comum, que ele costuma abrir seu próprio negócio por estilo de vida ou porque pensa grande, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero ser um empresário, eu quero ser um empreendedor, não quero que ninguém mande em mim. Então, muitos deles são assim, né? Este é o que mais se aproxima do visionário, né? Segundo Dornelas. Dentro dele, o perfil encontra subtipos que é o empreendedor nato e o serial, que é o normal, né? No caso, o empreendedor nato é o que costuma ser dito como genial, como trajetória dos negócios exemplar, como Bill Gates. Já o serial é aquele que cria negócios em sequências, né? Ele não se apaixona pela empresa em si, mas pelo ato de empreender. O que seria isso? O que ele pode fazer, o que ele pode transformar, o que ele pode ter mais conhecimento e o que ele pode ir atrás, né? E no fundo, todos procuram o quê? A satisfação pessoal, a autonomia financeira e o que eles querem deixar? Um legado também para outras pessoas, né? Esses modelos são bem estatísticos e pode evoluir conforme o tempo for passando. Cada vez no decorrer da vida, vai mudando de uma forma diferente, vai se atualizando e atingindo novos empreendimentos, novas fases de empreender, né? Novos objetivos, conforme cada um pretende um segmento querer fazer, né? No caso, e eu deixei lá para vocês uma perguntinha, né? Que é para vocês escreverem com a palavra de vocês na apostila, que é para vocês escolher um tipo de empreendedor que vocês querem ser e explicar o porquê. Aí vocês vão lá e vão responder o porquê na apostila. Essa apostila eu deixei ela bem básica para vocês poderem estar dando continuidade e estarem aprendendo, né? Entendendo bem legal o tema, para a gente começar a complicar um pouquinho, né? Então, eu já finalizei a explicação do módulo que eu entreguei para vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre essa apostilinha? Ou não? Eu não tenho, não. Deu para entender? Deu para pegar legal? Eu falei um pouco rápido? Não, não Não, deu entendi pra entender bastante. bem. Eu acho que eu estou um pouquinho cansada para falar. Tô com a respiração bem... ficando meio agripada, né? Caroline conseguiu pegar bem ou o celular dela já sumiu também, né? Não, eu tô aqui. Tá aí, Ei, Caroline? Eu achei que você tinha caído da cadeira, que eu vi só o teto. Mas tá bom. Então, pessoal, a parte mesmo de hoje da live de quarta-feira era mais a explicação para vocês. Eu notei pelas apostilas que eu peguei que todo mundo entendeu bem, né? A parte do empreendedorismo, o que era, para que serve, pelas respostas. E agora os tipos de empreendedor. Eu vou ver se eu mando um videozinho para vocês bem legal hoje ainda lá no grupo do WhatsApp, que aí é só vocês clicar e entrar, porque às vezes a conexão aqui fica caindo e aí para alguns chega o vídeo ou só a imagem ou fica só a fala, fica um pouquinho ruim, né? Alguns relatou. E como é que vocês estão nessa pandemia? Já estão indo para a escola ou tá todo mundo em casa ainda? Eu tô indo pra escola. Todos os dias? Eu, eu faço em Não, é casa. um dia sim, um dia não. Dia sim, um dia não? Que Aham. série você tá, Sullivan? Primeiro ano. Ah, mas você estuda aqui mesmo, no Pinheirinho? Aham. Ah, tá. E o Lucas, mas aqui eles dão essa opção, né, de escolha. Se pode estar indo. Né, que tem o grupo um e o grupo 2. Aí separaram o grupo 2 aí um dia e o grupo um vai no outro. Ah, tá. Pra sala não ficar cheia. Ah, entendi. E no caso, o Lucas ainda pode, você também tem a opção de não estar indo. Isso. Ah, Eu decidi não ir, né? Porque eu não tenho certeza de que eu não vou pegar a Covid. Então eu não quero ir. e também tem muitos professores, né? Eu não sei se a escola de vocês é do estado, é do estado? É. Isso, é do estado. Ah, é, do estado, eu, né?
que a minha filha também estuda do estado. Ela vai uma vez na semana somente, só que eu acho que agora vão parar porque tem 3 professores dela que estão com Covid. Inclusive uma tá bem Eita. mal, né? Semana passada eles perderam um professor na escola. Felizmente ele veio a falecer. Então é muito Ela estuda complicado, aqui no né? Pinheirinho? Oi? Ela estuda aqui no Pinheirinho? Não, ela estuda em Itapecerica da Serra. Mas como os Ah, professores tá. eles dão da rede estadual, eu acho que às vezes eles dobram aula em outras escolas, né, de cidades vizinhas, não é isso? Sim, tem o professor de É. educação física que ele dá aula lá no Isabel Luci, lá no São Judas. Eu acho que eles dobram, né? Aí dá aula em É, várias escolas e por mais que ainda algumas pessoas tomou a primeira dose, ainda não está 100%, né? Ainda continuam pegando, né? E dependendo da imunidade da pessoa, é um pouquinho pior, né? E o pessoal acha que já passou isso tudo, mas ainda não passou, né? Tem uma colega de trabalho também que ela dá aula no Tabuão, é uma escola da prefeitura. Voltaram, mas também a escola já fechou porque já tem casos de crianças, né? Então precisou afastar todo mundo. Mas quem tá indo para a escola, gente, usa máscara. Para qualquer lugar que vocês forem, usem máscara, lavem bem as mãos, utilizem álcool, não compartilhem copo, talheres ou qualquer outra coisa com outras pessoas, porque às vezes a gente pega e não tem nada, né? Mas a gente transmite para algumas pessoas da casa que têm a saúde mais debilitada, né? No caso, por exemplo, assim, quando eu venho pra cá tudo assim, eu já chego em casa, eu tiro o sapato, eu ainda tô naquela primeira rotina das instruções do começo da pandemia, né? Tirar o sapato, deixar a roupa, lavar, tomar banho, tudo, lavar as compras quando chega do mercado, porque ainda como essa última semana eu conheço bastante gente que pegou o vírus e a gente perdeu esse amigo, né, esse professor também, devido a ele estava dando aula, né? E mais esses colegas lá na escola da minha filha que foram afastados e não estão muito bem, a gente começa a ficar um pouquinho com receio, né? Começa a dobrar os cuidados tudo novamente. E o objetivo era que isso estivesse passando o mais rápido possível, né? Porque seria muito legal se vocês já pudessem estar frequentando a casa. Porque o projeto é bem bacana, né? Para a gente estar se conhecendo melhor, estar conhecendo os outros professores, né? Então seria muito bom. Então, quanto mais a gente se cuidar, mais a gente previne a gente e outras pessoas de estarem pegando, né? Então era isso que eu queria falar para vocês se cuidarem, cuidar da família de vocês. Quem estiver indo para a escola, estudem, aproveitem esse momento também. Quem está fazendo em casa também, que eu sei que deve estar sendo bem difícil, porque eu vejo que tem. Para vocês, vocês devem estar bem atarefados, digamos, né? Porque eu vejo que tem aquele aplicativo do CAED que vocês têm que responder 21 questão, né? Que é tipo uma provinha, se não me engano. Acho que o de é vocês São é vinte e 26. seis. 26? É. 26, né? Eu acho que envia questão todo dia, não é isso? Não, eu só envio as provas. As Aí tem provas. depois do Classroom, que é algumas aulas que o professor manda no Classroom. Aí tem o Google que vocês assistem, acho que é pelo Meet, não é isso também? Que tem alguns professores que estão fazendo live, né? A escola tá tendo Aqui isso no daí, não. Pinheirinho eu acho que não. Não. Mas tem gente que faz sim. Na escola É. do meu amigo que não estuda aqui no Pinheirinho, ele faz. Ah, No Meet. porque eu tiro pela minha filha, eu vejo que ela fica praticamente que eu coloco para avisar no meu celular, né? Chega às aulas do estado, né? Que é daquele aplicativo que passa até na TV da Cultura. E depois começa desse CAED, avisa também quando chega algumas coisas. E tem os avisos das professoras que ainda dão live dela, né? Então, mesmo que está acontecendo, ela assiste as aulas de manhã, ela tem que entrar nas lives à tarde, depois tem esse CAED e mais um outro aplicativo que ela responde. Aí eu fico imaginando que vocês devem estar no mesmo ritmo integral, né? Então eu tô até dando Eu, uma. eu ainda tô indo pra escola e fazendo a lição que os professores mandam. É bastante coisa, né? Para acompanhar. É. Então eu vou manter minhas apostilas sempre. Vou indo caminhando um pouquinho devagar para vocês conseguirem dar conta daqui e dar conta da escola. Tá bom?
Qualquer coisa vocês podem estar falando Tá bom. comigo, tá, gente? Tá bom. Tá bom. Tá bom? Eu vou encerrar aqui e aí qualquer dúvida, alguma coisa, vocês podem enviar para o WhatsApp, tá? Amanhã, quinta-feira, 2 horas da tarde, tem a live de artes e grafite com o professor William, tá bom? Aí, se vocês conseguirem estar entrando também, não for o dia ou o horário de vocês estar indo para a escola também, seria bem legal participação, tá bom? Professora, Oi. vocês não mandaram negócio de arte pra mim, não. Eu vou Então, ver ele agora. não, ele não entregou a apostila dessa semana, né? Eu acho que vai ser uma aula diferenciada na live dele de amanhã. Creio eu, né? Eu não sei como ele vai estar fazendo, eu acho que é alguma coisa diferenciada, porque ele não deixou a apostilinha essa semana. A aula passada ele pediu pra pegar um papel e desenhar, né? Não teve apostila. Ah, quando ele vir amanhã, eu vou até perguntar para ele, mas porque ele não deixou nada para nenhum dos grupos, não. Por isso que eu achei que fosse uma aula diferenciada. Mas eu vou estar mandando mensagem no WhatsApp e vou perguntar se ele tem alguma coisa específica que ele queira dar para a aula de amanhã, alguma preparação. Aí se tiver, eu envio no grupo para vocês. Pode ser? Aí eu envio Pode ser. hoje. Tá bom? Aí até facilita que vocês já ficam preparados, né? É, eu acho que é bom. Né? Bom, eu vou Sim. finalizar aqui então. Aí por hoje é só isso mesmo. Era mais uma lida, mais uma explicação e saber se vocês estavam conseguindo acompanhar o tema, tá bom? Uma boa tarde para vocês, tá, gente? E qualquer coisa vocês Tá. podem estar entrando em Igualmente. contato comigo.